Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar dos meus conteúdos do canal do YouTube. E antes disso, eu te peço que se inscreva lá no nosso canal, que ative o sininho para receber as notificações e também nos ajuda a compartilhar as nossas ideias sobre todos os nossos conteúdos aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar qual é a diferença entre os animais venenosos e peçonhentos. Acredito que existe muita dúvida sobre esses dois termos, né? Venenosos e peçonhentos. Então, vamos lá. Tanto veneno como peçonhas são substâncias químicas produzidas por organismo vivo, né? Organismos vivos, né? Como sapo, aranha, cobras, né? Por organismos vivos. Mas existe uma diferença muito grande entre eles, né? E uma delas a principal entre elas são a maneira como esses organismos vão transmitir essas substâncias, né? Então, a maneira diferente dos venenosos peçonhentos é a maneira de como eles atacam, né? De como eles atacam. Então, em primeiro lugar, a, a serpente ela vai atacar, né? Ela é composta de ferrões, né? E ela vai atacar a sua presa e vai injetar esse veneno na sua presa, seja ela qual for essa presa, né? Já os animais venenosos, eles precisam ser tocados, ele precisa ser ingerido. Um exemplo disso é o baiacu, né? Se você for pescar lá e não souber limpar ele, ele vai te matar com o veneno dele, como aconteceu com uma família, se não me falha a minha memória, aí em Caxias. Então tem que ter todo cuidado. Então essa é a diferença, né, dos venenosos e os peçonhentos, porque um tem a maneira de atacar, né, que contém ferrões, né, e ele vai injetar essa substância, né? O outro precisa o quê? Precisa ser tocado, né? E também ser ingerido, né? Entre eles sapos, é, 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 e outros mais, né? Como eu falei aqui agora. Então, essa é a importância, a diferença entre animais peçonhentos e venenosos. Mas nós sabemos que todos os animais ele tem uma suma importância para o nosso ecossistema, ok? Todos os animais têm. Então, para você ter um exemplo, a cobra, né? Muitas pessoas têm pavor dela, por isso quando aparecer, né? Assim no quintal, a melhor coisa que tem que se fazer é chamar o corpo de bombeiros, né? Ou a defesa civil, alguém capacitado para retirar ela daquele local. E não pode ali matar esse animal, porque ele tem uma suma importância para o nosso ecossistemas. Tudo bem? Então, veja bem a importância das cobras. As cobras são capazes de transformar o próprio veneno em moléculas, ou seja, em remédios, né? Da insulina ao antídoto, né? Contra dor crônica, né? O veneno que trata. Então, você vê a importância da cobra, né? Da insulina, né? Que muitas pessoas que são diabéticos e dependem desse remédio, né? Então, outra situação que eu gostaria de deixar aqui bem claro, como alerta, né? Que meu canal tem esse objetivo, né? De ter essa educação ambiental e também servir de alerta, né? Toda vez que for fazer algum tipo de trilha, né? Ver se tem médicos, ou melhor, hospital especializado, né, naquele lugar, ou seja, que pode tratar, né, uma picada de cobra, né, que essa pessoa possa ser socorrida ali mais próximo de onde ela estiver. E agora eu quero falar o que fazer ao ser picado por uma serpente, ok? Vamos lá. Então, lavar o local com água corrente, ok? E sabão para evitar infecções,
manter a calma, né? Nessa hora tem que manter a calma, sei que é um pouco bem difícil, mas precisamos manter a calma, né? Levantar os membros picados, hidratar-se, né? Manter-se o máximo em repouso e também procurar logo um hospital mais próximo. Se for possível, identificar serpentes, se for possível. Claro que você não vai chegar lá, vai naquele momento tirar uma foto, né? Só se alguém estiver perto de você, né? Fotografar para levar para o médico, para o médico saber, né? Dar o remédio certo do antídoto, ok? E por outro lado, por outro lado, o que não pode fazer, o que você não deve fazer, o que você não deve fazer, né? Ao ser picado por uma serpente. Vamos lá. Primeiro, não fazer torniquete, tá? Não fazer torniquete. E isso nós aprendemos muito no passado, né? De fazer esse tipo de coisa. Mas hoje os médicos falam que isso é totalmente errado fazer isso. Não passar café, ou pinga, ou folha seca, ok? Não tentar chupar o veneno, né? A gente aprendeu muito isso também no passado com os antigos. E não fazer corte, né? O ideal é procurar um médico, um socorro mais próximo, e se for possível, identificar aquela serpente que mordeu. Então esse é o que eu queria deixar aqui nessa manhã, né, no meu canal, que eu tenho também no Kawaii, no TikTok e também no YouTube, a diferença, né, entre animais venenosos e pensamento. E quero eu acreditar que eu tirei a dúvida de muitas pessoas, né? Esse é o intuito do meu canal, né? Sempre aprendendo para poder ensinar. Então, nos ajuda, inscreva no canal, compartilhe, entendeu? Ative o sininho para que nós sempre possa ter essas ideias e eu também compartilhar com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e até lá.